Fala, gente boa, estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto, hoje para ler Lucas 18, amém? E vamos ser muito edificados pela palavra de Deus e quero que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com um amigo seu para a gente ser edificado juntos pela palavra de Deus, amém? Vamos para cima, vamos lá. A parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meus irmãos, isso aqui é uma parábola que nos ensina como pedir diante de Deus. Aliás, na verdade, quando nós temos fé e nós temos intimidade com Cristo, nós não precisamos mais ficar implorando assim. Porque nós já somos filhos de Deus e nós já temos intimidade com o Pai, e o Pai já sabe de todas as coisas antes mesmo de a gente pedir. Agora, todavia, entretanto, Deus nos ensina que nós devemos insistir, porque considerai no que diz esse juiz iníquo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a que ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então veja que coisa interessante, achará fé na terra? Nós devemos, meus irmãos, combater o bom combate, crendo nas promessas de Deus, crendo no que Cristo fez por nós, porque agora nós tomamos posse das promessas de Deus pela fé. E olha só que legal isso aqui, ó. A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então nós vemos anteriormente sobre a questão de permanecer firme em oração, pedindo para o juiz. Evidentemente que aquele juiz era mau. Nós não temos um juiz mau. Nós temos um Pai Celestial que se compadece dos seus filhos. E nós vemos aqui a parábola dos fariseus e dos publicanos, né? A questão de um que achava que era o topzão, porque dava o dízimo, porque jejuava, e um outro cara que era humilde, que dizia que era pecador, que reconhecia isso. Então, se nós oramos insistentemente perante Deus, se nós cremos que Ele é nosso Pai e que Ele nos recompensa, e se nós somos humildes diante de Deus, reconhecendo que nós somos falhos, e não nos exaltando porque fazemos alguma coisa, porque participamos de uma igreja, porque somos super crentes que vamos na igreja, que damos o dízimo, que damos a oferta, que tomamos ceia, porque vivemos em santidade. Não, irmãos. Se você faz essas coisas, isso é o mínimo que você precisava fazer. O que você tem que entender, meus irmãos, como um discípulo da nova aliança, como alguém que entendeu o sacrifício de Cristo, como alguém que entendeu o que Cristo fez naquela cruz, como alguém que é nascido de novo, é ser humilde diante da presença de Deus. Porque se nós somos humildes diante da presença de Deus, Ele nos exalta no tempo certo e Ele faz todas as coisas no tempo certo. Pega essa chave desse texto aqui. Isso aqui não é doutrina que a gente tirou da nossa cabeça, isso aqui é palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que um deles
foi aceito. Olha só, digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Não é os humilhados serão exaltados, mas é os que se humilham, é os que reconhecem que são pecadores e que precisam de um Salvador. Estes são exaltados diante de Deus, este Deus exalta, este Deus traz para um próximo nível. Não é aquele que acha que é o topzão, não é aquele que acha que é o autossuficiente, que sabe todas as coisas. Eu não consigo nada sem Deus, nós não conseguimos nada sem Deus. O que nós temos, o que nós somos é por causa de Deus. É por causa da misericórdia e da graça de Deus e por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Ele reconciliou todas as coisas de volta ao Pai. Mas nós devemos ser humildes. Nós não devemos se achar porque nós temos uma promessa. Nós não devemos se achar, não, porque se nós temos alguma coisa, foi porque Deus nos deu. E se foi Ele que nos deu, nós não devemos se achar porque nós fazemos algumas coisas diante de Deus. Pelo contrário, nós devemos ser humildes. Porque quando o mundo vê que nós somos humildes, o mundo vai querer o que nós temos. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Vamos para frente aí. Jesus abençoa as crianças. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo-o, repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixar vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então nós vemos aqui que Jesus abençoa as crianças. E Jesus nos ensina que nós devemos ser humildes e ter um coração de criança. Evidentemente que nós devemos ser astutos, mas nós devemos ser humildes como crianças. Amém? O jovem rico, certo homem de posição, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabeis os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então, veja o que nós falamos no versículo anterior, no capítulo anterior, sobre não se apegar às riquezas. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Não podemos servir a Deus e às riquezas. As riquezas são importantes, mas elas não podem tomar o lugar de Cristo em nosso coração, o lugar do Espírito Santo, a comunhão que nós temos com o Espírito Santo. E nós vemos que esse cara fazia todas as coisas certas, mas o seu coração estava preso ao dinheiro. Então, não é errado você ter dinheiro, mas quando o dinheiro toma o seu coração, aí isso se torna errado, porque daí isso começa a tomar lugar da vontade de Deus, e isso cega o seu coração, e isso cega a sua alma, e você não consegue mais enxergar as coisas de Deus. Uau! O perigo das riquezas. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviam disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então, Jesus fala quão dificilmente entrarão os ricos no reino de Deus, os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. A agulha era uma caverna, então o camelo ele tinha que se abaixar um pouquinho para passar na caverna. A questão é que aqui é a caverna, aqui é o camelo. Ele era mais alto, então ele precisava se abaixar um pouquinho para entrar na caverna. Não é a agulha daquela de você fazer roupa, não. É a agulha de caverna, entendeu? Então olha só, por isso que nós devemos, se nós temos riquezas, nós devemos se submeter ao senhorio de Cristo. Aqui está o senhorio de Cristo e aqui está as riquezas. Não, a gente tem que pegar as riquezas, abaixar um pouco para elas se submeter ao senhorio de Cristo, entendeu? Porque, olha só, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Jesus outra vez prediz a sua morte e ressurreição.
Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. A cura do cego de Jericó. Aconteceu que, ao aproximar-se dele, de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que quereis que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e o seguia glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, nós devemos ser insistentes, meus irmãos. Como o texto nos mostra aqui, nós devemos ser insistentes com os nossos pedidos diante de Deus. Porque se aquilo que nós estamos pedindo é justo, Deus vai nos dar sim. É claro que Ele nos dá segundo a sua vontade. E vai depender da vontade dele. Mas por que ele atende uns e não atende a outros? Por causa da sua soberania. E porque ele sabe que se ele dá algumas coisas a algumas pessoas, elas podem se perder. Então ele dá de acordo com aquilo que a pessoa pode receber. Entendeu? Mas se nós temos nosso coração firme em Cristo, nós recebemos de Deus, mesmo muitas vezes sem pedir. Porque ele já sabe o que a gente quer e ele nos dá. Amém? Pai Deus, obrigado pela leitura de hoje, Pai. Obrigado pelas parábolas de hoje, pela palavra de hoje, Pai. Amanhã vamos ler Lucas 19, Pai. E vai ser maravilhoso, Pai. Nos leva a ter um dia, uma noite, uma tarde abençoada em nome de Jesus, Pai. Que a paz de Cristo reine em nosso coração e que eu e você podemos ser cada dia mais cheios da palavra de Deus e cheios da promessa de Deus, que é o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nos fazendo clamar Abba, Pai. Amém? Que Deus te abençoe e que Ele continue nos abençoando, aliás, porque Ele já nos abençoa em toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã. Valeu, valeu!